Pensem numa oportunidade que vocês tiveram e conseguiram alcançar. Agora pensem como seria se vocês não tivessem tido acesso à internet. A falta do acesso à internet traz consequências sociais. Traz consequências no acesso ao conhecimento. Limitar o acesso ao conhecimento é limitar o acesso a dados, ou limitar o acesso à informação, limitar o acesso à aprendizagem. A própria falta de acesso à internet já é uma consequência social. E eu não estou falando simplesmente de uma internet limitada, ou a falta de um acesso que meu pacote de dados acabou e eu preciso pagar um extra. Eu estou falando do acesso à internet como um instrumento de transformação, instrumento de mudança. Ou entendemos que a gente está num momento da história, um momento inédito da história, que o acesso à internet para todos é uma capacidade de diminuir as diferenças sociais e as desigualdades, ou a gente vai perder essa oportunidade. Nesse exato momento em que a gente está aqui, nesses 15 minutos, 2.000 pessoas estão acessando, em algum ponto do Acesso a São Paulo, que é um programa de acesso gratuito à população, 2.000 pessoas estão acessando a internet nesse exato momento, nos mais de 800 postos espalhados no estado. E por que elas estão lá? Acessando naquele computador de mesa que a gente acha que já ninguém usa mais. Usando aqueles equipamentos, com a ajuda de monitores treinados, aquela conexão. Eles têm lá porque se eles não estivessem acessando desse lugar, eles não teriam acesso em nenhum lugar. Eu estou nessa área da inclusão digital desde a época que a internet era chamada de projeto das infovias. Em 99, eu tinha uma carreira numa multinacional, entrei como trainee, estava uma carreira super ascendente, mas eu já vinha me incomodando com algumas questões mais amplas e ao mesmo tempo eu via que essa chegada da internet era muito interessante. Começou a surgir a tal da inteligência coletiva. E, resumidamente, a inteligência coletiva, para mim, a essência da inteligência coletiva é: ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa. E aí essas ideias começaram a me ocupar e eu pedi um sabático, fui para Nova York e lá eu fiz tudo quanto é curso do digital. Cinema digital, educação digital, e-commerce digital. E nas minhas andanças por lá, um livro muito importante apareceu assim na minha mão, chamava Manifesto Clutrem. Traduzido é o Manifesto da Cultura Digital, que basicamente dizia essa potência da rede, essa potência de estar conectado, do acesso à informação, a dado, a conhecimento e às pessoas. Porque a internet, mais do que tecnologia, a internet são as pessoas. E aí, lá na época, tinha umas estações, umas casas de acesso à internet. E eu lembro que eu frequentava essas casas e um dia eu estava andando lá e pensei, nossa, isso aqui é revolucionário. A internet vai realmente revolucionar a forma da gente aprender, a forma da gente conhecer as coisas, a forma da gente nos relacionar com as oportunidades. Mas espera aí, para quem que vai ser isso tudo? Mais uma vez, essas oportunidades vão ser para os que já têm as mesmas oportunidades. Porque isso não vai conseguir chegar para todo mundo de uma vez. E aí foi quase que um insight, assim, eu falei, nossa, mas isso não vai chegar para todo mundo. Então, eu quero me dedicar para que isso chegue para todo mundo. Assim, para mim era claro. Voltei, acabei lá em Nova York fazendo um projeto com o próprio Pierre Levy, que estava lá, de inteligência coletiva. Vim para São Paulo e comecei a bater na porta de algumas instituições, poucas, que estavam começando a falar sobre isso. Foi quando eu bati na porta de um laboratório na USP, chamado Escola do Futuro da USP. E esse laboratório
Ele estuda justamente o impacto da internet, das tecnologias, na educação e na comunicação. Bom, cheguei, bati na porta e fui dizer, encontrei com um coordenador científico, o professor Frederic Lito, um homem visionário. Ele me recebeu e eu, de frente para ele, falando que eu tive um insight, que não sei o quê, que isso ia ser revolucionário, a internet. Mas a internet teria que ser para todos, porque senão ia ser a gente aumentar o gap, a tecnologia, ao invés de diminuir as diferenças, ia ampliar as diferenças. E eu, falando, gesticulando, ele olhou para mim, calmo, e disse, depois eu falei meia hora, Drica, o que você quer fazer chama-se inclusão digital. E aí eu falei, nossa, tem um nome, assim, o que eu queria fazer. E eu falei, é isso, eu quero trabalhar com isso. Desde essa conversa, até hoje, aos mais de 16 anos, foi o que eu fiz. Naquele programa, no Acesso a São Paulo, que eu mencionei agora há pouco, eu comecei, não existia o programa, hoje o programa tem seus 16 anos, mais de 3 milhões de pessoas acessam, nos mais de 800 postos. E uma dos princípios que norteiam nossos projetos, que chama ética hacker, que são princípios que nortearam, inclusive, o desenvolvimento da internet. Hacker, porque eram os hackers que desenvolviam a programação, mas, no fundo, é uma filosofia de vida, é um modo de vida. Compartilhamento, abertura, descentralização, livre acesso aos computadores, à internet e à informação, e melhoria do mundo. Aqui é só para a gente entender a situação. Os vermelhos é quem não tem. Ou seja, a gente está basicamente no Brasil, isso é nível Brasil, meio a meio. Quando a gente vai ver população urbana e rural, aí a coisa se agrava. No rural, a gente tem 78% que não tem acesso. Quando a gente vai olhar por região, aqui estamos no Sudeste, aqui mais tem acesso, 60%. Vai caindo até o Norte, 35% só tem acesso. Eu falei, nossa, achei que era todo mundo. Não, não é todo mundo. Agora, aqui que a gente vai ver a grande polarização por classe social. Classe A, 98%. Esses 2% praticamente é por não querer, assim, é por não... E normalmente é geracional, é por ser mais velho. Classe B, 82%. Classe C, 48%. Classe D, 14%. Em termos eu estou falando o quê? Classe AB, praticamente 29 milhões de pessoas. Classe C, 118 milhões. Classe D, 49 milhões. 49 milhões que não... 86% disso que não tem acesso. Não é uma escolha. Ah, não vou. Não tem. Não tem oportunidade. Pobres em informação tendem a ser cada vez mais pobres. Ricos em informação tendem a ser cada vez mais ricos. A capacidade que uma pessoa tem de receber, processar e adquirir conhecimento depende principalmente de 3 fatores. Seu conhecimento anterior, as redes sociais que participam e o nível de exposição aos meios de comunicação. Eu já vi a internet ser instalada nos mais diferentes lugares. Estação de metrô, posto de saúde, assentamento rural, escola. E sempre me emociona como pode mudar, como é o impacto na vida de cada pessoa e no entorno. Participei do ABC da informática e antes eu vendia na rua de bicicleta, de casa em casa. Aí eu aprendi a mexer um pouquinho e aí eu tenho o Face, o WhatsApp e agora eu vendo tudo pelo Face e pelo WhatsApp. E aí eu envio para as pessoas fotos do que eu fabrico aqui e as pessoas vão buscar na minha casa. Amanhã, a hora que eu for para a biblioteca, eu te levo, ok? Me fala que eu vou querer o quanto. Aí ela pôs, tá, ok. Aí pode trazer umas 2 bolachinhas e um pão. Aí eu pus, falou. Aí no outro dia eu vim para cá, para o curso, e trouxe para ela. Fez alguma diferença a senhora começar a vender pela internet? Nossa, muita diferença.
Porque agora eu não preciso sair do sol quente, né? Eu faço, esteja chovendo ou não, as pessoas buscam. Eu tenho mais ou menos 70, 80 fregueses. Então, para mim, foi muito bom isso aqui, muito bom. É muito bacana, né? Eu me emociono também. Mas ainda falta muita coisa. E eu queria que vocês saíssem daqui mobilizados com essa causa. Essa é uma causa muito importante. Oferecer oportunidade de acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso a estar em rede é fundamental nesse momento, na tal da sociedade da informação, sociedade em rede. A gente tem que pressionar os órgãos responsáveis, o governo, a empresa, para que seja oferecida banda larga de qualidades para todos. Porque no final, cada um aqui, e até ao longo, né, do dia, a gente fica com essa clareza, cada um aqui pode fazer a diferença no espaço que está, na sala de aula, no seu bairro, na sua casa. É como se fossem pequenas histórias. A gente tem muitas pequenas histórias. Não é a grande história da internet, a grande história da inteligência coletiva. São milhares de pequenas histórias, pequenas versões, subversões. Somos milhares de subversivos. Essa potência de ação só vai fazer sentido para valer se ela estiver ao alcance de todos. Se a gente não fizer da tecnologia, que pode ser uma grande diminuidora das desigualdades, a gente tem que fazer que ela diminua, não que amplie. E, de novo, o problema do acesso à internet é banda larga, não é dispositivo de acesso. O problema crítico é banda larga. O bairro que eu moro é um pouco afastado, aqui em Caraguá, é o Cantagalo. Então, o sinal de internet até hoje é ruim. Aí, eu vi a inscrição para a FATEC de São Sebastião, que é Escola Pública de Ensino Gratuito. Nisso, eu me inscrevi, tudo pelo Acesso São Paulo. Me inscrevi, acompanhei data, horário. Aí eu lembro do dia que eu fui verificar se eu tinha passado ou não na faculdade. Desci com meu padrasto de moto, aí a gente parou lá, aí eu fui usar, entrei, liberei meu acesso, aí depois que eu vi, aí eu entrei direto no site. Aí eu fui lista de desclassificados. Quando eu vi meu nome, eu não sabia o que fazer, eu chorava, aí eu contei pro meu padrasto, ele ficou feliz, aí eu até avisei pro monitor, né, no caso do lugar, falei assim, ai, obrigada. Aí ele falou, mas só isso, não vai usar mais? Eu falei, não precisa. Voltei pra casa correndo, contei pra minha mãe, aí minha mãe, ela fez o papel de divulgação, aí ela saiu contando o bairro todo, toda feliz. Foi uma mudança, gente, porque minha família não tinha perspectiva de que alguém ia fazer uma faculdade, uma coisa, e eu agradeço muito o social aqui em Caraguá e também a questão de ter o acesso à internet, né? Obrigada.